Então, vamos iniciar. Queria agradecer a presença de todos e principalmente a presença do professor Edmilson. Ele nos concedeu a honra de assistir a sua palestra em meio a toda essa problemática relacionada à pandemia. Agradeço, então, pelo convite, por ter aceito o nosso convite de participar da palestra. O título da palestra que o professor vai proferir é Ciências Ambientais, Análise de Danos e Impactos na Gestão Ambiental de Projetos. Vou pedir ao pessoal que está assistindo para que fechem os microfones, para que o professor não tenha problemas durante a apresentação, uma vez que nessa ferramenta, quanto mais pessoas falam, os áudios começam a travar. Então, deixam os microfones fechados e, ao final da palestra, cada um vai poder abrir o seu microfone e aqueles que não quiserem abrir, quiserem fazer as perguntas pelo chat, eu estou acompanhando no chat e aí a gente faz a pergunta ao professor e conseguimos participar todos da palestra, mesmo à distância, cada um à sua casa. Tá? Então, dou a palavra ao professor Edmilson, agradecendo mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Professor, o senhor está com o áudio desligado para nós. Desculpa, sempre acontece isso, desculpa. Boa noite Sem problema. Boa noite a todos. Quero agradecer o professor César Luiz por esse convite e foi uma surpresa muito grata, porque fizeram um convite e esse convite deixaram aberto aí uma alternativa para a minha fala. E quase sempre eu dou palestras sobre recuperação de áreas, mitigação de impactos. Nesse momento, como eu sou professor de avaliação de impacto ambiental e de danos, eu fiquei muito contente, porque é uma oportunidade da gente falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, assim, a minha fala vai ser nesse sentido. A gente vai apresentar alguns conceitos, né? Vamos tentar colocar historicamente algumas coisas, e depois a gente vai falar de algumas experiências vividas pela minha equipe. Tudo bem? Então, a partir desse momento, eu vou compartilhar com vocês, para a gente tentar ser o mais breve possível, né? E que a gente tenha ganho nessa fala aqui, tá bom? Então, vamos lá. Só vou pedir para alguém abrir o áudio aí, se está todo mundo conseguindo visualizar. Professor Sim. César? Tá. Estou sim. Então tá bom. Então é o seguinte, essa palestra, como foi aberta para mim, titulei ela como Ciências Ambientais, Análise de Danos e Impactos na Gestão Ambiental de Projetos. A ideia minha é mostrar essas ferramentas, né, a capacidade delas e o potencial das ciências ambientais hoje no contexto nosso, nesse contexto importante que nós estamos vivendo, e a importância das ciências ambientais. Vou me apresentar, meu nome é Edmilson Írio Ribeiro, tá? Eu sou professor no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp Sorocaba, aqui é a entrada da minha instituição. É uma instituição que tem mais cursos de pós-graduação do que de graduação. Nós temos 2 cursos de graduação, a Engenharia de Controle e Automação e a Engenharia Ambiental, e 5 cursos de pós-graduação. Eu oriento no programa de Ciências Ambientais, né? Esse programa já tem 8 anos que ele está em ativo. Eu oriento exatamente na avaliação de impacto e na recuperação e mitigação desses impactos. Tá bom? Então, assim, para começar tudo isso, eu quero agradecer primeiro a todos os participantes, todas as pessoas que estão assistindo, porque você ceder um tempo é uma coisa muito importante para discutir um assunto. Eu acho que é um assunto estratégico para o momento atual e até um assunto estratégico para a condição pessoal, né? Aí eu quero agradecer aí o curso de bacharelado de Ciências Ambientais, né? Talvez assim, a pessoa que eu percebi, o professor César Luiz, o Núcleo de Pesquisa em Sistemas Agrícolas, né? O NUPSA, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço por dar essa oportunidade de conversar sobre esse assunto. Então, veja bem, nós vamos começar com uma contextualização e depois um alinhamento de conceito, para depois fecharmos com algumas aplicações. Tudo bem?
Bom, primeira coisa que vem na cabeça quando eu quis montar essa fala com vocês é qual que é a razão de ser das ciências ambientais? Então, quando nós olhamos um cenário desse, né, onde estamos como se fosse quase uma divisória, né, uma divisória aqui nessa condição da floresta, mostrando assim uma distribuição de renda diferente, tal, uma habitação de qualidade, né, uma habitação de como deveria ser, e essa proposta, né? E isso já traz certos entraves para a gente, porque você certamente está dentro de uma condição ambiental, você já fragilizou as pessoas que estão num ambiente fragilizado. Então, veja bem, é uma resposta negativa do próprio sistema econômico nosso. Então, as ciências ambientais, ela vem com uma ruptura da visão disciplinar, ou seja, a gente trabalha dentro dos ambientes para tentar melhorar essas condições, essa visão que a gente tem. Porque muitas vezes, na condição disciplinar, dentro da engenharia mecânica, engenharia elétrica, dentro da agronomia, dentro da química, dentro da biologia, dentro da química, nós estamos lá no sistema nano, né? A gente está, na biologia, nós estamos olhando o DNA. No entanto, a gente abre a janela da nossa residência e consegue observar áreas degradadas, solo contaminado, água, problemas de saneamento, e mais que isso, pessoas com problema de degradação também. Então, veja bem, quando a gente pega esses cenários mostram que a condição disciplinar, ou seja, a condição de disciplina única, ela não tem atendido a resposta que realmente a sociedade precisa. Aqui eu estou dando um exemplo, aqui o desmatamento em julho de 2019, na Amazônia, e depois tivemos uma chuva negra em São Paulo. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra a princípio, mas não é bem assim, né? Nós sabemos que está tudo integrado. Outro exemplo, eu sempre trabalhei com recuperação de áreas degradadas. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 90, nós tínhamos 19% do planeta com áreas degradadas. Hoje nós estamos chegando a 32%, 35%. Né? E é um cenário assim, alarmante. E muitas vezes a pessoa não consegue perceber o grau de degradação. E isso é um problema, porque é uma análise quase que perceptiva. E isso é muito importante para a gente. Né? O que eu estou mostrando para vocês aqui é um cenário do quê? Das áreas que estão em processo de degradação. Tá? Veja bem, né? Onde nós fazemos a agricultura nossa, olha lá na Califórnia, Illinois, nós estamos Cerrado brasileiro, né? Nós temos aquela região lá do Rio Prades e tal, nós estamos com um cenário de degradação, ou seja, que tipo de ocupação é esse que nos traz a degradação? Então a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa pensar as interações entre as ciências, e isso vai nos propor a razão de ser das ciências ambientais, para a gente mobilizar, né, mobilizar o pensamento crítico em cima dessas soluções, desses problemas complexos. Então, aqui eu faço uma definição bem singela, né? A razão de ser das ciências ambientais está associada às respostas negativas da natureza e à baixa capacidade da abordagem disciplinar em resolver os problemas. Né? A gente consegue mandar um veículo para a Lua, para Marte. Entretanto, a gente não consegue resolver a questão do saneamento, ou a questão do desmatamento a nível internacional, a próprio nível municipal, às vezes, né? Então, essa é uma das razões de ser das ciências ambientais. Por isso, quando a gente fala em demandas socioambientais e a perspectiva do desenvolvimento, e aí eu vou chamar a atenção para vocês, porque desenvolvimento não é crescimento. Nós confundimos muito esse termo. Talvez a partir desse momento que nós estamos vivendo, de um momento de pandemia, talvez o termo desenvolvimento será mais utilizado, porque só crescer não basta, né? Nós temos que desenvolver, nós temos que ter pessoas de qualidade, com solos de qualidade, água de qualidade, ar com qualidade, tudo isso é importante. E isso requer uma visão interdisciplinar, tá? Isso é muito importante. Então, a partir disso aí, eu penso que a gente consegue contextualizar o que é realmente, ao invés de mostrar todas aquelas reuniões que tiveram no século passado, desde Estocolmo, Rio, né? Não. As respostas negativas da natureza, ela tem trazido isso e nós precisamos ter uma visão mais interdisciplinar. Então, aqui tem uma fala do Arlindo, né? Arlindo Philip, né? Que dentre os grandes desafios das ciências ambientais estão a conservação e a gestão de recursos naturais,
essenciais à qualidade de vida, bem como contribuir para a redução de macroproblemas como a mobilidade urbana, saneamento básico, favelização e pobreza, violência, desastres naturais, entre outros. Então, assim, o espectro das ciências ambientais, dentro das próprias disciplinas, é muito grande, ou seja, nós precisamos mais de ciências ambientais na agronomia, na engenharia mecânica, na medicina, nós precisamos, nós temos essa necessidade, tudo bem? Mas onde começa esse problema? Olha, esse problema eu comecei já colocando no Google para vocês. Eu coloquei o que é meio ambiente, eu coloquei lá, meio ambiente, olha o que surgiu. Né? Talvez dentro do Google, quando você põe no Google Images, você tem um subconsciente coletivo, né? E a gente observa que, para as pessoas, meio ambiente está muito associado a uma questão do meio biótico, ecossistema, fauna, flora, né? E muito ligado à questão do verde. E, na verdade, esse é um conceito que está relativamente distorcido. Né? Quando nós pensarmos em meio ambiente, a gente vai ter sempre que trabalhar essa visão aqui. A questão do meio físico, que é o meio de suporte à vida, aí eu estou falando da atmosfera, da hidrosfera, dos solos, da litosfera. A questão do meio biótico, a fauna, a flora, os ecossistemas. E a questão do meio antrópico. Lógico que quando a gente pensa no meio biótico, talvez o homem, né, a gente coloca o meio antrópico separado, porque realmente nós somos os elementos que mais modificam a natureza. Então, veja bem, essas interações aqui nos dá a condição, né, de meio ambiente. As interações entre o meio físico, biótico e antrópico. E quando nós olhamos no Google, olha o que nós estamos observando. Bom, pessoal, realmente tem uma distorção. Então, assim, o entendimento de meio ambiente pela sociedade ainda está um pouco precarizado. E a gente precisa fomentar mais esse entendimento para a sociedade. Então, explicar para a sociedade o que é o meio físico, a importância da atmosfera de qualidade, das águas, do solo, né, da questão da litosfera, a manutenção da biodiversidade na fauna, na flora, nos ecossistemas, e principalmente a gente buscar um sistema econômico, né, socioeconômico e cultural, que consiga atrelar tudo isso em termos de valoração da vida. Isso é muito importante. Então, assim, agora eu quero, após essa contextualização das ciências ambientais, eu quero voltar o que eu realmente quero mostrar para vocês, que é a análise de danos e impacto na gestão ambiental. Sempre quando, eu coloquei ele em inglês, né, para chamar atenção, às vezes chama atenção um pouquinho em inglês, na verdade, né, só para... Né? E sempre quando a gente fala de viabilidade ambiental, todo mundo vem com a viabilidade econômica. Na verdade, nem a viabilidade econômica é unívoca, nem, tampouco, a ambiental. Né? São soluções que nós temos para as questões. Né? Então, veja bem, se nós pegarmos hoje dentro da nossa economia clássica, teoricamente, se nós colocássemos uma viabilidade, tá? Que o custo fosse atenuado, que a curva atenuada, hoje vocês estão cansados de ouvir atenuação de curva, e que isso no tempo, o desenvolvimento no tempo fosse maior, a gente traria projetos com maior sustentabilidade. Tá? Infelizmente, nós não estamos conseguindo isso, porque muitas vezes a gente está pensando o quê? Na situação mais básica, no lucro imediato, na manutenção simplesmente econômica, quando, na verdade, a gente deveria pensar na manutenção do meio físico, do meio biótico e do meio antrópico. Tudo bem? Então, veja bem, para entrar com o conceito de danos e impactos, assim, a queima-roupa, a gente tem que entender que tudo isso é uma análise de causa e consequência. Né? Na ISO 14000 tem uma definição de aspecto ambiental. A gente pode entender esse aspecto como uma relação de uma pessoa, de um órgão, de uma empresa com o meio ambiente. Essa relação, ela vai promover no meio algumas distorções, algumas mudanças, vai ter consequências. Então, o aspecto ambiental é o que causa o impacto. O impacto, na verdade, é uma consequência. Você pode trazer essa forma de gestão até mesmo para o seu banho. Se eu estou tomando um banho, qual que é a relação minha com o uso vamos pensar aqui, de shampoos? Né? Eu uso muito, eu uso menos? Qual que é o tempo de duração do meu banho? Então, esses são os aspectos, e esses aspectos, eles vão trazer para a gente algumas consequências. Tá? Então, a análise de causa e consequência, ela é amplamente aplicada em quase todas as atividades humanas. Aqui a gente usa o termo muito bonito, aspecto, impacto. Entretanto, a gente pode pensar na análise de causa e consequência. Tá?
Então, assim, só para a gente fazer um refinamento agora de alinhamento de ideias, quando nós estamos trabalhando com análise ambiental, análise de viabilidade, a gente só faz sentido em falar em projeto daquilo que ainda vai acontecer, porque a análise de impacto ambiental ela é preventiva, tá? A gente tem que prever o que pode acontecer de impacto quando determinado projeto, um projeto agrícola, uma indústria química, uma mineração, a gente vai fazer uma previsão do que pode acontecer, tá? Isso é análise de impacto. Tudo bem? Então, eu só posso fazer análise de impacto daquilo que vai acontecer. De algo que já aconteceu, que está já acontecendo, nós chamamos de dano ambiental. Tá? Então, a diferença de dano para impacto é exatamente essa escala temporal, e a ideia é que impacto ele pode ser positivo. Né? Quando eu coloco uma indústria no local, ele traz impactos positivos do ponto de vista de geração de emprego, de renda, de tributação, tá? No entanto, ele vai gerar também alguns impactos negativos. E aí, essa análise preventiva é exatamente para nós trabalharmos o quê? Esse estudo de impacto ambiental. Agora, o dano é algo assim dificílimo, porque o dano ele tem muito a ver com a negligência da própria sociedade. Se nós entendemos hoje a Universidade Federal do Rio, né, e o que ela traz de positivo, né, ela traz de positivo. Então, ela tem os benefícios para a sociedade, mas ela tem alguns danos, e esses danos têm que ser trabalhados. Né? É provável que, num determinado momento de pico no trânsito, é um dado negativo, e a universidade talvez teria que trabalhar mais os danos, a emissão, tá? Então, são coisas assim que são análises que podem acontecer, tanto na sua atividade, na indústria, hoje tem até análise em cima de políticas, tá bom? Então, assim, só para mostrar para vocês, a nossa Constituição é extremamente avançada e ela sempre foi pensada em termos de desenvolvimento, né? E quando a gente fala em avaliação de impacto ambiental, ele está previsto por lei, desde o artigo 225, e quando entra aqui na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente tem todo um amparo legal para fazer a questão da análise de impacto ambiental. Mas isso é preventivo. Agora, a questão de danos, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Quando nós estamos fazendo análise ambiental, a gente tem um diagnóstico em cima de um estudo de base, a gente identifica os impactos positivos e negativos, tenta entender ou predizer o que pode acontecer no futuro, né, se algo der errado, né? Exemplos que a gente tem aí, por exemplo, Brumadinho. Tinha um estudo de impacto ambiental, e se tivesse a ruptura, o que poderia acontecer? Às vezes o estudo não é suficiente, precisa de um estudo melhor, né? E depois a gente passa na valoração. O produto final disso é um plano de gestão para a própria empresa. E isso traz muito benefícios para a sociedade. Então, se vocês me perguntarem assim, é muito importante, a sociedade tinha que dar um valor assim, um valor diferenciado para a análise de viabilidade ambiental. Todas as sociedades modernas do mundo já estão buscando isso. Eu pude ler essa semana que o plano de retomada da economia europeia tem como prioridade entender essas questões, né, que levam à degradação ambiental. Nós ainda estamos um pouco atrasados nesse sentido. Tá bom? Então, toda vez que a gente fala de impacto ambiental, ele pode ser positivo ou negativo, a gente tem que trabalhar o nível de significância dele. Tá bom? Essa significância ela tem a ver com o tamanho do impacto, né? Logicamente que vai ter que... tudo isso tem a ver com a sensibilidade do local que você está fazendo a análise, né? Tem locais que são realmente protegidos por leis, aí você vai ter que entender como que trabalhar essa questão. Mas um impacto significativo é um impacto que pode ter uma magnitude, esse impacto aqui a gente consegue mensurá-lo, tá? A gente pode usar a nossa técnica, a nossa engenharia, tá? A nossa ciência do meio ambiente, as ciências ambientais, para o quê? Para entender o tamanho desse impacto. Só que tem um contexto político também, né? Quando a gente fala assim da importância, da significância do impacto, ele tem muito a ver com a comunidade local. Por exemplo, eu vou inundar uma área que vai ser feita uma usina hidrelétrica. Dentro daquela área tem um pequeno cemitério, vamos falar do cemitério. O cemitério, às vezes, não tem muita importância para a maioria das pessoas, mas para aquela comunidade local, são os ancestrais que estão lá. Então, o contexto político, a significância passa a ser, né, esse impacto, ele passa a ter um
um significado maior. E quase sempre o estudo de impacto, a gente vai buscar o estudo desses impactos mais significativos. Bom, em cima de tudo isso vem o dano, né? E o dano? Não, professor, o impacto eu entendo que ele está, né? Existe lei e tal, que é preventivo, mas e o dano? E o dano para a gente é um problema, porque essa análise de degradação, ela não é muito elementar. Porque sem ciências ambientais, sem gestão e sem engenharia, esse dano será sempre negligenciado. Né? Aí eu peguei aqui uns recortes aí na internet para vocês terem noção disso. Ó, a negligência do poder público diante do impacto ambiental na atividade laboral da barragem Feijão em Minas Gerais. Estudo mostra a negligência do Brasil no tratamento do meio ambiente. Né? E isso é comum, pessoal. Isso é muito comum. Se nós tomarmos aí a condição, né, na praia, né, é bem provável que o sujeito quer que a casa dele, a residência, fique de frente, quase com o pé na areia, para o mar, e aquele córrego cheio de vida, de diversidade, passa a ser um esgoto. Ele é um dano ambiental. Ele fragiliza a sociedade. No entanto, a gente simplesmente tem a negligência. E isso é algo que nós temos que pensar. Não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para aceitar esses rios poluídos nas cidades. Pega uma cidade rica como São Paulo, você olha para o Rio Tietê, não é possível que nós, com a nossa engenharia, com as ciências ambientais, será que nós não conseguimos melhorar isso? É lógico que sim. Então a gente tem que parar de negligenciar isso e entender o conceito da própria viabilidade ambiental. Para isso, a gente tem que entender que meio ambiente não é aquele verdinho que o pessoal está colocando, não. O meio ambiente tem todas essas interações em um grau de complexidade. E vai exigir das pessoas, até mesmo da pessoa comum, acho que é importante, principalmente aquelas pessoas que resolveram assistir essa palestra, vai entender que todas as ações que nós vamos fazer, ela vai no meio físico, no meio biótico, e ela está relacionada ao meio antrópico. Quando nós fazemos esse desdobramento e colocamos essas interações, certeza que o resultado da nossa análise é muito melhor. Então, veja bem, toda vez que nós formos fazer um estudo, uma análise de viabilidade, principalmente em questão de naturalismo, nós temos que pensar aí em bacias hidrográficas, né? A bacia hidrográfica, você pode pensar ela como uma rede de drenagem, né, dos rios e tal. Portanto, é uma definição de hidrologia. Quando você olha uma bacia, essa aqui é a bacia do Jundiaí-Mirim, aqui Jarinu, Jundiaí, em São Paulo. Quando você olha para uma bacia hidrográfica, ela tem diferentes usos e ocupações e também conflitos, né, de uso de solo, de água, de vegetação, tá? Então, toda vez que nós vamos fazer um estudo, a gente tem que pensar em nível de bacia hidrográfica. É um contexto natural para a gente. Né? Porque pode alguém, aqui na cabeceira, fazer uma indústria que polui e a água do município está aqui, isso se torna um problema para a gente. Tá? Então, normalmente, o município que tem uma gestão ambiental coerente, essas áreas de cabeceira, elas têm que ser preservadas para a gente ter uma disponibilidade hídrica cada vez melhor. Entretanto, olha o que acontece. Aqui está dentro de um município, aqui está em outro. Então, você vai ter o quê? Conflitos de uso. E isso tem que ser administrado. E é muito importante a análise de impacto ambiental e, principalmente, a análise da degradação. Tá? Então, agora eu vou mostrar alguns métodos para vocês. Né? Vocês me desculpem, eu coloquei aqui essa Mariana Viana, porque eu peguei uma parte do material dela que estava na internet, achei muito interessante, mas eu não consegui achar quem é a Mariana Viana, tá? E é um agradecimento que eu estou fazendo aqui, só por conta desse uso. Né? Então, os métodos de avaliação de impactos ambientais, a gente busca identificar, né? A gente busca predizer e depois fazer uma análise da importância desses métodos. O que é interessante nisso tudo, né, é que não existe um método único para a situação. Tá? Existem diferentes métodos. E esses métodos têm que ser usados de acordo com a característica daqueles empreendimentos ou também daquele grupo que está fazendo a análise. Bom, a escolha do método ela tem que ser primeiro em cima da questão legal, né, que a gente vai ter que entender, né, do tempo que você vai fazer essa análise, dos recursos financeiros para fazer essa análise também, e principalmente da equipe. E mais uma vez, reforçando, nós não temos um método único para isso.
O primeiro método que a gente tem é quando a gente junta os profissionais, né? Juntou lá o professor César, a Ana Carolina, que está assistindo aí, a Maria Luísa, tá? A gente junta no método ad hoc, né? E começamos a conversar sobre aqueles impactos que determinado empreendimento pode ocorrer naquela área. E a partir daí a gente faz aqui né? Como se fosse uma lista desses impactos, né? Ou seja, dentro de um brainstorming aí, né, numa tempestade de ideias, a gente consegue citar esses impactos. Outro método muito utilizado, né, e o pessoal aqui no Brasil utiliza mais na Europa do que no Brasil, porque no Brasil, assim, na Europa, o pessoal, os empreendimentos europeus eles já pedem dentro das normativas dele para fazer as listas dos impactos. Então, tendo a lista dos impactos, você vai fazer um estudo de mineração, né? Você já tem lá uma série de impactos que pode acontecer, né? Então, você vai só listando. Aconteceu, tem capturas de caranguejo, é negativo, é neutro. Captura de camarão, né? Aqui está dentro de uma condição pesqueira, né? Então, você vai levantando o checklist, né? Levantando esses impactos. É uma forma que tem. A mais tradicional e muito comum no Brasil são as matrizes, né? Primeiro foi aquela matriz Leopold, lá em 1971, mas aqui no Brasil as matrizes realmente, eu vejo cada matriz muito interessante, né? Onde a pessoa coloca aqui a componente do meio físico, né? Ó, meio físico, biótico, socioeconômico, e aí ele coloca as etapas, as fases de implantação, e vai colocando aqui, ó, se é negativo, se é positivo, tá? Se tem a possibilidade de ocorrência ou não. Então ele consegue fazer a identificação e também a valoração dos impactos que vão acontecer no local. Lógico que essas técnicas que eu estou passando para vocês, elas podem ser utilizadas para danos ambientais. Só que a verdade é que nós não vamos ter mais impactos positivos. Nós vamos ter somente negativos. Tá bom? É uma análise de degradação, na verdade. A degradação sempre interpretada como uma perda de qualidade ambiental, ou seja, não tem degradação positiva, degradação negativa. Outro método é essa rede de interação, né? Onde a gente pode pegar aqui a atividade do projeto e dividir impacto primário, secundário, terciário. A partir dessas ligações, a gente entender, né, o quanto significativo, né, cada aspecto e a relação dos seus impactos. Esses são os métodos bastante utilizados com as matrizes. Outro, a gente pode utilizar o potencial dos SIGs, né? Hoje a gente tem muito ferramental de SIG disponível, free na internet. Eu acho que isso é importante. A gente pode sobrepor as informações e compor, né, mapas onde a gente pode entender, né, o que está acontecendo em termos de danos, de fragilização, de vulnerabilidade, de impactos positivos, de impactos negativos. Isso realmente é um grande avanço. Tá? E os métodos assim, mais duros do pessoal, né, que é muito comum o pessoal da engenharia utilizar, são os modelos matemáticos e os modelos estatísticos. Né? Hoje, para análise ambiental, a gente tem utilizado lógica fuzzy, redes neurais, né, as estatísticas mais multivariadas. Tudo isso tem sido objeto de trabalho nosso. Né? É um pouco mais duro, mas dá resultado muito interessante. E a combinação de dois ou mais métodos, ela é super importante, ela sempre traz resultados muito bons. A hora que eu for mostrar para vocês lá os nossos casos, né, o pessoal aí da administração chama case, né? A hora que eu vou mostrar nossos casos, as pesquisas que nós fizemos, vocês vão ver que é muito interessante. Tá? Então a combinação é sempre válida. Outra que o pessoal das ciências humanas gosta muito é a construção de cenário. O pessoal da economia, das ciências humanas, sociologia, eles gostam de falar de cenário. Eles fazem um recorte da realidade, né? Ele faz a transposição desse recorte e tenta fazer uma análise, né? E é uma ferramenta muito interessante porque ela serve de base para a educação nossa, né, ambiental, e também para ampliar a nossa percepção e alinhamentos de ideias, né, junto às nossas equipes, junto às pessoas. Realmente é o que nós estamos fazendo, né? Aqui, a questão de cenários, né? Nós estamos conversando aqui, né, de alguma realidade. Então, assim, essa análise de cenário é muito interessante, muito utilizado pelo pessoal das ciências humanas.
As técnicas mais utilizadas aí dessa parte de análise de cenário, você tem o método Delphi, né? Especialistas, né? Conversa sobre as variáveis, os prováveis. Você tem o método de cenário múltiplo, que eu acabei de conversar com vocês, né? Onde a gente transpõe uma realidade e começa a colocar os atores lá, modificando aquilo, e a gente vê a causa e a consequência desses impactos ou desses danos. Tá? O objetivo da aplicação desse cenário é refletir sobre o panorama, né, do presente, ou seja, é preventivo, né? Enriquecer os pontos de vista daquelas pessoas que estão lá, ou seja, vai muito em cima da educação, né? A gente vê os pontos diferentes, né, dentro de cada análise do cenário, e principalmente sensibilizar, né, talvez ali a comunidade envolvida, a sociedade, né, sobre essas interações do ambiente com a empresa, pode ser do ambiente com aquela atividade, pode ser agrícola, química, né, vamos pensar aí, alguma hidrelétrica, mineração, né, tudo isso pode. E a gente entender como os eventos podem, né, hoje em dia com essas simulações é muito interessante, né. E outra forma é a gente buscar essa flexibilidade, essa adaptabilidade, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós não temos mais aquela presença pessoal dentro de uma sala, nós estamos aqui com uma flexibilidade, com uma adaptabilidade de poder ir à distância e conversar sobre esse assunto. Então, assim, dentro desse cenário, tudo isso é possível. E tudo isso para auxiliar o quê? Na tomada da decisão, né? Auxiliar quem está predispondo o projeto, a atividade, ter uma decisão de ter uma melhor viabilidade ambiental. Tá? Então, veja bem, o final de tudo isso é realmente a gente trabalhar o planejamento ambiental, né? Buscar todas as questões, e em cima disso, trazer a nossa empresa para o mais viável ambiental possível. Se conseguirmos casar a questão da viabilidade ambiental e econômica, ótimo. Né? Certeza que a sua gestão ambiental ela vai caminhar muito bem. Mas muitas vezes diverge um pouco. E aí vai ter que entrar numa situação de convergência, que é algo muito importante. É muito comum meus alunos perguntar, mas isso é viável economicamente? Eu olho para eles, mas vocês não são da engenharia ambiental? Hã? Nós estamos fazendo uma análise de viabilidade. Mas é óbvio que a gente sabe que o ótimo econômico, muitas vezes, não vai ser o ótimo ambiental. E aí a gente vai ter que buscar mais esse ótimo ambiental, porque nós estamos perdendo esse jogo aí. Né? Viabilidade ambiental de empresas, de bairros, de construções, de todas as atividades humanas, ela é muito importante. Então, a partir de agora, eu quero mostrar para vocês, uma vez que nós fizemos aí a contextualização, né, do alinhamento desses conceitos, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, né? Algumas pessoas que trabalharam comigo, eu não vou apresentar todas, até porque eu estou querendo ser breve aqui, porque todos vocês têm tempo aí, e a gente faz questão de ser uma coisa dinâmica, para depois a gente trocar alguma ideia. Então, assim, uma aplicação que eu gostei muito, foi uma experiência interessante, foi uma análise de dano que nós fizemos no município de Jundiaí. Um aluno de graduação, né? Ele desenvolveu uma matriz do meio físico, biótico e antrópico. Ele foi ponderando no solo, na água, na calha do córrego, na APP, na fauna, na flora. E aí ele lançou um produto aqui que é um somatório de importância e a magnitude para esse resultado dentro da matriz. Ele fez em 50 pontos. A figura, esse jovem aí, agora não tão jovem assim, né? Ele era mais menino quando, né? Chama Marcel Barbieri, né? Foi um dos primeiros orientados em Sorocaba, e ele pôde perceber que a nascente toda urbanizada, à medida que vai dissipando, a qualidade ambiental vai caindo. Né? Tudo isso, né, como vai degradando do centro para o quê? Para a bacia na condição periurbana. Né? Então, assim, como a gente faz uma análise dos pontos que ele foi analisando, pela própria percepção escrita,
ele conseguiu mostrar aqui que está tendo um decréscimo na condição ambiental daquela condição que o pessoal achava muito preservado. E aí a gente tem que buscar ações, a gente vai ter que buscar as ações, onde está ruim aqui, onde nós podemos melhorar. Aí na foto ele mostrou solapamento basal, né, as ocupações da margem, né. Foi um trabalho muito interessante, usando essas ferramentas que eu apresentei para vocês. Outro trabalho que eu orientei tem aproximadamente um ano, foi esse da análise integrada dos aspectos e impactos ambientais em atividade de um parque eólico no sudoeste da Bahia. Né? Essa aqui é uma bióloga, né? Ela é da cidade aí de Guanambi, na Bahia, e ela trabalhou com esse parque eólico, e ela resolveu fazer uma análise, porque o pessoal reclamava, né? Alguns acham muito bonito, né? Acham que é uma novidade, traz à tona um turismo, e outros reclamam, porque você tem alguns impactos de ruído, de ruptura da paisagem. Então, ela trabalhou nesse parque eólico, né? Para fazer um estudo dos danos, né, dos aspectos e impactos envolvidos na fase operacional. Ela criou uma rede de interação, né, impacto primário, impacto secundário. Vou passar por cima disso aqui, porque a complexidade vai ampliando, né? Mas quando o parque está operando, né, só na fase de operação, você tem um local de funcionamento, os funcionários, a geração de resíduos, tudo isso aqui, ó, né, esses aspectos, eles vão te dar aqui para você impactos, tá? Esses impactos podem dar outros desdobramentos para impacto secundário, impacto terciário, ela chegou até aqui, tá? E depois, para identificar ou ordenar quais foram os mais significativos, ela fez uma matriz de ponderação, onde ela usou os critérios de intensidade, amplitude, temporalidade, reversibilidade, tudo isso para ver o quê? A ponderação de quais os impactos eram mais significativos, né? Aqui nós tivemos aqui a ruptura da paisagem, bastante significativo, né? E também a geração de emprego, ou seja, com um peso muito próximo, né? 44, que deu a ponderação dela. Então, o impacto negativo é a ruptura da paisagem e o impacto aqui é a geração de emprego. E aí tem outros impactos que merecem ser trabalhados, né? Você pegar um impacto que nem esse de arrendamento de terras, né? Esse entendimento que as pessoas começaram a arrendar as terras, né? Ela conseguiu fazer uma análise, né, usando somente a proposta. Aqui já está a hierarquização da ponderação dela, né, de forma decrescente, né, onde teve a alteração na rota migratória foi a que menos afetou, mas é significativa ainda, né, e os impactos mais significativos, eles ficaram aqui na ruptura da paisagem, né, na emissão de ruídos, e tão positivo é a geração de energia para a gente, tá? Isso vale a pena depois ver o desdobramento. Aqui um pouquinho do parque, para mostrar que eu estou mostrando só uma matriz sozinha e uma matriz cheia de números, né? Outro estudo muito interessante, analisando a questão dos impactos e danos, foi na colheita florestal mecanizada de toras curtas, né? A aluna foi a Camila, ela é uma engenheira florestal, ela faz doutorado comigo agora, né? E ela fez esse estudo e ela partiu de várias atividades, desde o corte, abertura de estrada. Aqui só tem a abertura de estrada, ela usou caminhões e escavadeira. Aí ela colocou os aspectos ambientais, a manutenção, a emissão de gases, os riscos, né, que existe no local, aquisição de insumos, tá? E foi vendo o impacto de primeira ordem, impacto de segunda ordem, impacto de terceira ordem. A partir daí, ela usou uma metodologia que é a matriz de avaliação rápida, né? Que é Rapid Impact Assessment Matrix, RIME. É uma forma de análise muito interessante, porque você consegue, né? Você consegue ponderar e fazer a gestão ambiental melhor da sua ação no meio, né? Nesse caso aqui, ela percebeu que essa construção de estradas, né, ela é sensível e que o pessoal tem que trabalhar melhor essa condição, um melhor entendimento do meio físico. Ela chegou assim, em dados muito interessantes.
Outra metodologia que eu gosto muito, faltou mostrar aqui a professora Regina Longo, né? E ela trabalha conosco nesse projeto, é essa metodologia de análise paisagem. A gente tem desenvolvido, né? Aqui nós temos aqui o Afonso Peste, que trabalhou comigo no doutorado, o professor Gerson Medeiros, né? O secretário de Cristalina, agora o Bruno, né? O professor Felipe Hashimoto. Nós trabalhamos aí numa metodologia para, não só de caráter educacional, mas como de caráter para a gestão. Uma metodologia relativamente simples, né? A gente compartimenta a nossa visão, você pode tirar uma foto, né, em 7 partes, né? Em cima dessas 7 partes, a gente coloca a nossa visão mais próxima, intermediária e a distante, com pesos diferentes, tá? A partir daí, a gente pega cada trecho de cenário, nesse caso, nós estamos pegando esse aqui, que tem um solo exposto, que salta nos olhos, né? E a gente aplica aqui a questão do meio biótico, do meio físico e do meio antrópico. E a gente faz aqui o que está acontecendo. Tem a biodiversidade vegetal. Você está perdendo? Sim. A área ciliar. Só consigo observar no fundo. Tá? O manejo conservacionista. Tá? E a gente vai separando. Risco de poluição. Dentro da nossa visão. Com isso, a gente cria uma matriz onde a gente pode colocar diferentes atributos, né, para análise. No caso aqui a gente só usou magnitude e intensidade. Nós definimos a magnitude como tamanho e a intensidade como a força, a expressão naquele local. E aí nós usamos esses critérios e ponderamos. A partir daí nós geramos uma matriz, e essa matriz a gente consegue mapear os pontos, né? Ou seja, onde tem ação mais forte, a gente faz uma ponderação por métodos aí, krigagem, versus da distância. São técnicas que o pessoal utiliza, e a gente consegue fazer uma gestão dentro da bacia hidrográfica dos pontos mais críticos, de acordo com a eficiência daquilo que nós estamos observando. E aí é muito comum as pessoas falarem, mas isso é subjetivo? Olha, eu acho que a importância de tudo isso está na subjetividade. Eu acho que o meio ambiente vai estar sempre associado com uma questão do subjetivo. Entretanto, é a partir dessa subjetividade que nós conseguimos alçar essas metodologias. E depois que a gente aplica a metodologia, aí a gente pode utilizar uma instrumentação de análise de solo, de análise física, usar o sistema de informação geográfica, se você quiser fazer uma análise da condição hídrica, atmosférica, tudo isso é possível. Quase sempre isso bate com a realidade da necessidade, tá bom? Outro trabalho que nós fizemos foi na Europa, em Coimbra, né? Essa aqui é uma equipe, que está aqui a professora Regina, a professora Adélia, a professora Antônio, sou eu, aqui a Alessandra, né? A Alessandra teve uma parte muito importante, ela desenvolveu esse trabalho junto com o pessoal de Coimbra, né? Que foi uma análise numa bacia hidrográfica no Rio Sétimo, em Portugal, né? E fez uma aplicação, ela usou um protocolo, que é uma forma diferente de análise, ou seja, ao invés de você usar um checklist, você faz um protocolo, ó, a região está assim, a condição está assim. Então, a gente poderia desenvolver protocolos de avaliação para os diferentes biomas do Brasil, ou para as diferentes bacias dentro do município. E, com isso, a gente tem um instrumento de gestão. Esse aqui foi o que o protocolo avalia, né? A questão da presença do cenário agrícola, de uso de solo, de malha, de edificações, experiência optativa, se tem algum cheiro no local, se tem presença, se percebe a presença vegetal. Com isso, ela conseguiu fazer uma análise muito interessante. Essas as paisagens que nós analisamos, né, dentro da mata do Saco, naquela região de barreada, e nós conseguimos fazer essa avaliação, e esse trabalho foi publicado num caderno lá de geografia em Portugal, né? Então, assim, são elementos de sucesso que faz que seja muito importante a gente fazer a sociedade trabalhar melhor, principalmente o cidadão comum, as pessoas comuns, a gente fazer um treinamento de percepção da questão ambiental, para não ficar naquela que é a visão ambiental só na condição biótica, ecológica, né? A gente entender que existem as interações do meio físico, do meio biótico e do meio antrópico, né?
Então, assim, para encurtar um pouco mais aí, eu vou agradecer a todos vocês, porque eu estou entendendo que a vontade e a espontaneidade de vocês, elas estão minimizando as dificuldades impostas pela distância. Então, eu agradeço a atenção, eu vou descompartilhar e vou abrir aí para vocês fazerem os questionamentos, tá bom? Obrigado mais uma vez. Queria agradecer ao professor Edmilson. É uma pena nós não podermos aplaudir por conta da distância, mas sinta-se muito aplaudido por todos nós. Obrigado. Vou abrir, então, para quem quiser fazer as perguntas. Quem tiver com vergonha de soltar a voz no microfone, pode enviar a pergunta pelo chat, que a gente faz a pergunta aqui ao professor. Então, estamos abertos às perguntas, fiquem à vontade. Isso deixa a gente numa situação difícil, porque quando a gente abre a pergunta e ninguém, ou a sua palestra foi interessante, é verdade, então, toda semana ninguém entendeu nada. Constrangido nesse momento. O pessoal fica com vergonha de perguntar. Tá, vou fazer um comentário. Bem. Primeiramente, boa noite, professor, aqui é o Décio, tudo bem? Boa noite a todos, né? Boa noite, Décio. Parabéns aí pela fala aí, né? A gente sempre aprende mais um pouco. E com relação às ferramentas, né, professor, que a gente, para avaliar tanto danos ambientais, como também na identificação de impactos ambientais, a gente vê muitas ferramentas que são adotadas na área da gestão, tanto na produção, como também em outros meios, na área de gestão da qualidade. Essas ferramentas, elas podem ser utilizadas aí na avaliação de danos ambientais, por exemplo, a gente às vezes não vê muito na literatura. A gente vê mais essas que o senhor aí mencionou, mas será que essa ousadia, né, digamos assim, para utilizar as ferramentas também para avaliação de danos e identificação de impactos ambientais é válida? Ô, Décio, parabéns pela pergunta. A pergunta é muito pertinente e é válida sim, né? Nós trabalhamos com a questão ambiental, eu adoro assim, dar curso para análise ambiental, exatamente para aquelas pessoas que não gostam da questão ambiental. Né? Porque naquele momento eles passam a entender a importância. Eu já vi empresários, terminando o curso, empresário perguntar para mim, então eu posso fazer a gestão da minha empresa como se fosse uma gestão ambiental plena? Sim, é óbvio que pode. Você deve usar todos os instrumentos, né? A estatística de processos, os gráficos, né, de causa-consequência, né? A análise de custo, a análise de viabilidade, tudo isso é importante, né? E o empresário, quando ele percebe que à medida que avança a gestão ambiental dele, ele vai percebendo que quando ele trabalha numa condição mais sustentável, os custos vão minimizando e a empresa vai tendo uma aceitação muito maior dentro do cenário. Eu acho que tem que usar todo o ferramental da administração, né? Exatamente por isso que é uma ciência interdisciplinar, né? A gente não pode, de forma alguma, né, não utilizar o ferramental que existe das outras ciências. Obrigado. Aí eu vi uma pergunta no chat muito interessante, né, de que forma a gente pode fomentar isso dentro das empresas, né? E primeira coisa é a gente mostrar essa importância, né, da questão ambiental, a gente entender a questão ambiental não como é colocada para a gente, né? Vocês viram uma mãozinha verde, as pessoas olharem a questão ambiental só como se fosse a ecologia, não estou desprezando de forma alguma a importância, tá, da biologia, da ecologia, não, a gente tem que entender a questão ambiental como uma interação do meio físico, do meio biológico, do meio antrópico. Eu acho assim que a coisa mais importante que um profissional de meio ambiente tem que ter é sensibilizar as pessoas. E quando a gente chega e fala que é de meio ambiente, quase sempre alguém já está com 2 pedras na mão. Né? Isso é engraçado. Eu trabalhei muito na região norte, amazônica, né? Eu olhava para aquela floresta, para aquele dossel com diversidade, né? Nossa, quanta diversidade. E aquelas pessoas do local falavam assim, isso é mato. Né? Usar uma expressão, mato, ou seja, minimizar em cima da semântica. Né? Por que ele fala isso?
porque é a aceitação social dele naquele momento. Quando ele começa a estudar, eu vi muito dos funcionários hoje que trabalham com recuperação ambiental, quando ele começa a entender essa questão ambiental, automaticamente ele começa a entender a valoração, né, daquilo para a existência dele. Isso passa a ter outro significado, tá? Então, nós temos que buscar sensibilizar, assim, esse pessoal da indústria, da construção. Eu estou vendo aqui um engenheiro, o Antônio Leite, né? Importante a presença do pessoal, né? O pessoal da construção civil cada vez mais sensibilizado com a questão ambiental, né? Da importância de você fazer construções, né? Que tenha, assim, que seja muito mais amigável com a condição hídrica, com a condição da radiação, com a condição de conservação de solos. Professor Edmilson, não sei se é uma pergunta pertinente, mas vamos lá. Eu tenho visto, eu trabalho com agroecologia, com bioquímica de plantas e proteínas vegetais, totalmente fora das ciências ambientais. Mas eu tenho visto muito as pessoas falando sobre o turismo ecológico, aquele turismo que é feito em fazendas, em lugares assim mais do interior, que tem sido muito procurado hoje. Como é que se promove uma gestão ambiental dentro de uma área dessa? Por exemplo, como eu posso gerir esse turismo de maneira que eu consiga promover o turismo sem degradar o ambiente, sem gerar danos ambientais sérios àquele lugar depois de alguns anos? Olha, assim, o entendimento, né, primeiro é o seguinte, né, quando a gente começa a ter o turismo, né, o turista quase sempre, tirando aquele turismo de baixo escalão, mas acima da média, o turista é um cidadão com uma qualidade, com uma razoabilidade em termos de civilidade, né? O que eu acho que a pessoa tem que prestar atenção é no redesenho das propriedades, né? Você vai ter que redesenhar a sua propriedade de forma a admitir esse turismo. E esse redesenho, você vai ter que pensar assim na capacidade de suporte do seu meio físico, né, da sua condição de solo, de hídrica. Você vê também assim a sensibilidade do meio biótico, né, ou seja, o que você tem ali naquele meio, e principalmente você analisar assim, a capacidade de fomentar, ou seja, de ser sustentável, né, economicamente também. Eu acho que esses três fatores convergindo, você pode ter um redesenho, e aí eu não vejo outra solução senão vocês, aquela região trabalhar em grupos, né, associativismo, cooperativa, e entender isso caso a caso. E nisso o profissional de ciências ambientais e de gestão, ele se torna muito importante, né, esse entendimento. Eu acho que é uma área de muita oportunidade e que o pessoal tem que trabalhar em cima disso. Entendi. Temos uma pergunta aqui do Roberto Souza. Sabendo que o conceito de impactos vem de uma análise antecipada, como integrar a parte social com as atividades preventivas e quanto a parte social pode nos ajudar nessa prevenção? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Quem fez essa pergunta aí? Roberto Souza. Ô, Roberto, você está de parabéns pela pergunta. É uma pergunta muito interessante. Quando nós fazemos análise de impacto ambiental, né, está previsto por lei as audiências públicas, a participação da sociedade, tá? Então, se toda vez que for fazer a avaliação de impacto como preventivo, né, de maneira organizada, a sociedade ela vai ter que se expor em um determinado momento. No entanto, existe uma determinada negligência, às vezes, dos grupos sociais, né? Uma coisa que aconteceu, por exemplo, em Minas, né, você pegar a Mariana, Brumadinho, né, quando aconteceu, né, o evento, né, quando aconteceu aquele evento, né, ou por negligência ou não, foram atrás do empresário, e o empresário, naturalmente, mas nós conversamos com a comunidade. Existiam as lideranças lá. O que eu vejo em tudo isso é a falta de participação do cidadão comum, né? A falta de alinhamento das pessoas, né? Eu acho que é muito importante o cidadão comum ter um entendimento da questão ambiental. Por quê? Se já está previsto por lei, então, né, nós temos que participar mais ativamente. É muito comum, quando abre a audiência, né, dentro da Câmara Municipal, ter meia dúzia de pessoas.
Né? Meia dúzia. É muito triste, às vezes tem projetos importantes, né? A comunidade tem que participar. Então, a comunidade pode se envolver de várias formas. De várias formas. E já está até previsto por lei. Agora, um adendo que tem na degradação. A degradação vai exigir mais da comunidade. Quando nós pensamos numa bacia hidrográfica, com uso, com conflitos, tá? Às vezes uma empresa contamina a água, e o outro precisa tomar a água lá embaixo. Né? Você está escoando, está drenando, é a rede, é a bacia hidrográfica. Então, assim, a comunidade tem que estar organizada dentro desses comitês, ou dentro de uma determinada associação, para trazer à tona, né, a importância dessa questão para o próprio sistema. Né? Senão os conflitos só vão acentuar, vai chegar um certo momento que vai ter rupturas, né? E essas rupturas não é muito bom para uma sociedade desenvolvida. Tá bom? Doutor Edmilson, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aí pela exposição. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma colocação a respeito do pós-pandemia. Eu tenho visto todas as áreas, né, da sociedade já tentando separar o seu quinhão para os efeitos, né, para depois que voltar à pseudo-normalidade. E tenho visto muito poucos cientistas da área ambiental, porque eu imagino que muitas empresas vão estar realmente com problema financeiro para manter seus projetos ambientais, uma vez que, de forma até contrária àquilo que você colocou, que eu acho que o que você colocou está correto, eles podem não encarar a preservação ambiental, o meio ambiente, como algo prioritário e fundamental. No entanto, eu não tenho visto o pessoal, né, que lida com o meio ambiente já chamando a atenção dessa provável limitação de recursos para meio ambiente no pós-pandemia, porque todas as empresas, seja as bem-intencionadas ou as mal-intencionadas, elas vão estar, principalmente as mal-intencionadas, se valendo disso para cortar projetos de preservação e investimento nessa área. O que você pensa a respeito disso? Olha, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui, o professor Edson Russo, né? Eu fico muito feliz, né? O Edson é uma pessoa que a gente sempre troca uma ideia, né? E uma pergunta, assim, que é importante, principalmente para os jovens que estão aqui, né? O que eu observo é o seguinte, a Europa, ela já está trilhando, né? Eu vi a Merkel, juntando o pessoal da Espanha, já está trilhando os objetivos dentro da questão ambiental para acelerar a economia europeia. No Brasil, a gente ainda não está nesse nível. O pessoal ainda usa a questão ambiental como se fosse dentro da economia clássica. Né? Hoje, a questão ambiental dentro das empresas está parecendo mais um apêndice do que uma inserção de gestão ambiental em si, né, que participa da gestão. Até mesmo nas prefeituras, né, se você olha a dotação orçamentária, né, da Secretaria de Obras, e você vê a dotação orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente, você vai ver que é algo totalmente desproporcional. Mas, assim, o que pode ser feito nesse momento? Né? Eu vou à primeira parte da sua fala, que eu acho que é muito importante, a participação do cientista, né, das pessoas que trabalham com o meio ambiente, para incentivar a explicar para os empresários a importância da questão ambiental. Primeiro que pós-pandemia, agora nesse momento, nós vamos ter um espraiamento da habitação, ou seja, a gente vai ter nesse primeiro momento um distanciamento, né? E isso vai cobrar, como o professor César colocou, vai cobrar talvez assim, essa presença de uma quantidade de pessoas dentro de determinada área, na questão de turismo, né? E nas empresas, a questão ambiental vai ter que ser trabalhada em termos do ambiente pontual, né? Porque quando a gente pensa na questão ambiental do meio físico, biótico e antrópico, como eu estou dentro de uma sala aqui, eu estou numa condição física, biótica e antrópica. Então, vai depender da escala de análise.
Entretanto, nós, como profissionais, a gente pode mostrar para as pessoas de forma muito significativa, né, e eu acho que eu estou lendo alguns trabalhos no exterior, está mostrando isso, talvez falta da minha parte uma escrita aí de um texto explicando o que pode acontecer, é a ideia de que um ambiente, quando está fragilizado, ele deixa a sociedade mais vulnerável, né? Ou seja, se eu tenho uma água de má qualidade, uma atmosfera com pouca qualidade, e entra um vírus desse que entrou, provavelmente a mortalidade nesse local vai ser muito maior. Então, a gente tem que dar uma condição de resiliência e estabilidade para o meio ambiente, de maneira o quê? De maneira que possa atender à não fragilização das pessoas que estão ali, né? O que vai trazer a mortalidade dentro das pessoas de baixa renda, dentro dessas favelas, é justamente a precarização da questão ambiental, né? É um meio físico com pouca qualidade, ausência da questão biológica, de saneamento, né? E principalmente a falta de presença do Estado, que é o meio antrópico em si. Tá? Então, eu acho que a motivação vai sempre nesse sentido. E eu acho importante o governo brasileiro ter esse entendimento, ou seja, olha, nós vamos auxiliar as empresas, sim, desde que essas empresas elas dão um grau de importância à gestão ambiental, assim como vai ser feito na Europa. Senão, nós vamos ficar mais atrasados ainda na questão ambiental. Tá bom? Aí. Quem esqueceu de ligar o áudio agora foi eu, perdão. O Osimar Binho fez uma pergunta. Como você avalia o princípio da precaução para os projetos e impactos ambientais? Você não acha que falta muita preocupação? Quem fez a pergunta? Osimar Binho. Osimar, olha, na verdade a preocupação existe, falta ações. Né? E isso é um fato. Veja bem, toda empresa nós temos a preocupação ambiental. O prefeito, então, eu acho o prefeito surreal às vezes. Né? O prefeito separa, né, a prefeitura e o meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa, a prefeitura é outra, como se as coisas... Né? Então, assim, a maioria das empresas do Brasil, elas têm preocupação, tá? Elas sabem relativamente da importância, só não tem as ações. As ações, o Edson colocou muito bem. Como nós vamos promover essas ações? E isso é importante. Agora, a precaução, eu particularmente, Osimar, eu acho assim que a gente teria que ter uns mecanismos melhores, né? Às vezes a gente faz uma crítica no mecanismo norte-americano, mas o mecanismo deles é super interessante. Para a questão ambiental, você já entra com calção, né? Você já entra com dinheiro lá para a sociedade local, e se você realmente fazer desenvolver o meio ambiente de uma conduta retificada, conduzir bem o meio ambiente, o Estado devolve partes desse dinheiro para a sua empresa. Então, lá é algo interessante. Agora, o nosso sistema ainda é um sistema que precisa de mais debate. Só que qual a solução que está tendo nesse momento? Flexibilizar essa precaução. Né? A gente sabe que está rodando no Congresso Nacional. E isso é muito triste. Né? Isso pode causar, assim, levar o Brasil para um atraso maior ainda do ponto de vista de desenvolvimento. Né? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta, professor? Precisa ficar tímido, não. Pode fazer as perguntas. A gente está aqui, bate-papo. Essa é a parte constrangedora da palestra à distância, porque você fica aguardando e nunca sabe o que vai acontecer. Bom, eu também então vou fazer um comentário, né? Não é nem uma pergunta, né? O professor, né, na apresentação, o senhor falou que sem ciência é negligência, né? Então, com relação a várias pinceladas que os colegas já pontuaram aí, você acha que a relação ambiental, as ciências ambientais, um dos entraves para ela ser viabilizada não é politizar esse assunto, e por isso a gente acaba ali gatinhando aí na implementação desses projetos? O que o senhor acha?
Décio, eu vou falar a verdade, você politizar nesse caso não vai ser bom, né? Na verdade, assim, eu entendo assim, que vai ser tudo politizado e não vai ser bom, né? Porque existe hoje uma visão de que a questão ambiental é da esquerda. Olha que coisa, né? Como se o pessoal que hoje se titula de direita não tomasse água, não vivesse em cima de um solo, não utilizasse agricultura, entendeu? Na verdade, não é bem isso, né? Eu acho, assim, que a gente vai ter que passar pelo processo educacional e explicar para as pessoas o que é essa questão, né? O que é essa questão. E, assim, eu entendo também que não é viabilizar as ciências ambientais, né? As ciências ambientais, ela já está aí, ela é necessária. Né? Se você pensar de forma disciplinar, né? Se você pega assim, eu sou um engenheiro, né? Eu estou vendo o Antônio Leite, ele é um engenheiro civil, mas ele é um engenheiro civil que está assistindo isso aqui, porque ele tem certeza, ele sabe da importância disso. Porque quando ele for fazer a obra dele, ele já sabe, ó, tem espécies aí, tem coisas importantes. Se ele ficar só na civil, no modelo da civil, ele vai ficar acima do concreto armado. E não é isso que tem, o pessoal já mudou. Então, as ciências ambientais está dentro da civil, está dentro da agronomia, está dentro da mecânica, está dentro da medicina, está na química, tá? Ela já está aí. A gente tentar buscar a visão disciplinar, tá bom? Parece ter mais uma, hein? Tem sim, é do Pedro. Ele gostaria de saber qual seria o papel da população na questão de prevenir o impacto ambiental negativo em áreas de proteção ambiental. Pedro, na verdade, teoricamente, quando a gente tem áreas de proteção, já é um instrumento da sociedade para prevenir, né? Teoricamente. Né? Eu entendo a sua pergunta, né? Quando você fala assim, essa área aqui é para preservação, teoricamente era para ser uma área mais respeitada. Infelizmente, não é. Né? Eu acredito, Pedro, para essa situação, eu vou usar um termo aqui que chama pertencimento, tá? A gente tem que entender essas áreas públicas, essas áreas naturais, como nossas. Né? Então, assim, elas nos pertencem. Quando a sociedade faz isso, automaticamente instrui uma organização social, em cima dessa organização social vem a vontade política, e a partir daí as ações positivas vão acontecer com certeza. Tá bom? Mais alguma pergunta? Professor, enquanto ninguém fala nada, de qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez por você ter aceito o convite. Foi um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Enquanto o pessoal, se quiser perguntar mais, estamos aqui na sala e ficaremos aqui por mais um tempo. Agradeço também a todos que participaram. Eu sei que é um momento meio complicado de entrar numa sala e disponibilizar um tempo que hoje, muitas vezes, é precioso para todos nós, mas acredito que seja importante também termos esse tempo junto com outros pesquisadores, outros alunos, outros professores, para trocarmos essa ideia. Tem uma pergunta aqui de Letícia Alves. Pode-se dizer que, de alguma forma, a pandemia do Covid-19 trouxe um benefício em relação aos impactos ambientais? Olha, essa pergunta é interessante, porque sempre quando a gente trabalha causa-consequência, né, você vai ter consequências positivas e negativas, né? Então, se a gente for pensar em termos assim, da mobilidade urbana, a diminuição da emissão, né? Só que, entretanto, assim, o consumo energético, as famílias vão ficar em casa, né? Provavelmente a gente vai ter mais produção de resíduos, aí, resíduos domésticos, né? Então, a gente tem impactos positivos e negativos. Obviamente que a gente tem mais impactos positivos do ponto de vista do meio biótico, né? E muitos impactos negativos no meio antrópico, porque realmente nós não estávamos preparados para isso. O que nós vamos fazer agora é tentar equilibrar isso e buscar uma sustentabilidade. Daí a importância de nós trabalharmos as questões ambientais, a ciência ambiental, porque não pode ficar desequilibrado. É importante a melhoria da qualidade ambiental no meio físico, no meio biótico. Entretanto, é importante também a manutenção dessa quantidade de pessoas que, porventura, né, estamos nessa contemporaneidade. Então, assim, seria insustentável da nossa parte falar a água melhorou, o solo melhorou, tudo melhorou, mas
A economia não. Então, o meio antrópico foi prejudicado, tá? E nós temos que pensar no meio antrópico. É importantíssimo para a gente. Eu acho que, na verdade, a gente tem que chegar no meio termo, né? Essa é a parte difícil. Eu acredito, César, assim, que o meio termo, assim, ele vai existir à medida que a gente passa a dar importância, tá? Então, assim, se todo mundo hoje, eu queria ver, assim, 400 pessoas me ouvindo, sabe? Eu curto muito isso, 400 pessoas, aquelas pessoas que odeiam a questão ambiental. Eu gostaria que todas elas estivessem aqui, sério, para a gente conversar mesmo, para falar, gente, olha, isso é importante. Porque, veja bem, a gente tem uma base de suporte do meio ambiente, mas a gente tem uma base tecnológica. A gente tem desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, a gente tem vasilhas, antigamente, pegava uma vasilha de plástico, né, e lançava no meio ambiente esse plástico uma eternidade lá. Hoje não, hoje a gente tem materiais aí que você, teoricamente, se biodecompõe. Então, por que a gente não pode trabalhar mais essas tecnologias dentro desse cenário? As construções nossas, né? Eu sempre comento, né? A gente fala assim, a construção indígena, eu assistia muito uma palestra do indianista, quando eu estava ali nos verdes tempos, né? E uma vez ele falou, a casa do índio ela finaliza com ele, né? Eu falei, nossa, mas coisa estranha, né? Aí, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, as nossas estruturas são monolíticas, né? A gente tem a visão da casa para a eternidade, né? E aí, ou seja, é o que você falou, teoricamente a gente teria que pensar no meio termo, né? Não. Aí você chega na sociedade americana, aquelas casas que são de madeira, ela tem uma vida útil. O cara sabe que a outra geração vai ter que reconstruir outra casa. Como as nossas casas são monolíticas, a construção passa de pai para filho e chega até os netos. Então, assim, aí isso dá uma distorção também na questão econômica. E aí a gente vai ter que pensar em tudo isso. Ferramentas nós temos, só precisamos agora organizar as ideias. Exatamente. A gente já tem algumas ferramentas. Elas estão em evolução. A ciência não para aí, por isso que é a ciência do meio ambiente, né? Ela é muito importante para a sociedade em si, para todos nós, o pessoal da medicina, da engenharia, tá? O pessoal do direito, o pessoal da sociologia. Todos nós carecemos das ciências ambientais. Porque, veja bem, na agricultura é um exemplo muito comum, né? A gente produz soja para o mundo inteiro, a gente tem uma produção de alimento grande. Entretanto, a gente produz muito sedimento, nossos rios são vermelhos, né? De argila, a gente perde sola, a gente aplica muito produtos, né? A gente pode minimizar isso, né? Fazendo uma gestão melhor. A própria agroecologia nos permitiria ter um lançamento de agentes tóxicos muito menor no ambiente se nós soubéssemos usar. Exatamente. Só nos falta vontade, muitas vezes vontade. Eu acho que esse também é o fator, né? Um fator importante, o fator motivador, né? O que nos traz aqui hoje numa palestra como essa é a motivação, né? E estar à distância, a adaptabilidade, a praticidade nossa. Então, assim, isso vai ser uma tendência a partir de agora. A gente vai ter que ter mudanças. E a gente vai ter que aceitar algumas mudanças, né? Ao invés de ficar aí fazer uma paralisação no tempo, ou então se deprimir com a situação. Não. Esses desafios são importantes, né? São desafios de oportunidades produtivas, de outras visões, e nós precisamos dos jovens nisso aí. Eu acho que é muito importante o jovem, a pessoa comum, trabalhando nesse sentido. Temos que aprender a nos adaptar ao que nós temos. Sempre foi assim, adaptação e evolução. Então, é hora de evoluirmos para algo melhor. Eu vou tomar uma água aqui. A Alessandra não fez pergunta, mas deixou aqui os parabéns pelo evento, pela apresentação, que eu também quero reforçar. Pelos parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Entendeu? Obrigado, muito obrigado. Para todos que estão aí, nós fizemos a gravação da videoconferência, eu vou disponibilizar no site do curso de Ciências Ambientais, ele fica atrelado ao site da Unirio, e vai estar disponível para todos que quiserem reassistir e
assim como as outras anteriores também estão disponíveis lá. Então, mais uma vez, queria agradecer ao professor Edmilson pela palestra, pela excelente palestra. Foi uma honra poder assistir a sua apresentação e ponho à disposição aí para quem quiser fazer as últimas perguntas. Caso não vá ninguém fazer, vou ficar com a sala mantida aberta enquanto vocês quiserem conversar, mas já deixo o professor Edmilson à vontade para sair, se ele quiser. Tá bom. Olha, eu particularmente quero agradecer a todos vocês. Eu vi pessoas aqui interessantes, eu vi alunos, amigos. Eu adoro aquelas pessoas que nem observam a questão ambiental e começam a trabalhar. Eu adoro dar palestra, né? Eu adoro dar palestra para os empresários, principalmente aqueles que já chegam com uma espada na mão. Adoro, né? Eu adoro conversar com vocês, né? Por quê? Porque nós vamos ter realmente que mudar essa visão. Né? É importante para a gente. Né? Se nós tomarmos assim, quando nós aplicamos aquele protocolo lá em Sétimo, em Portugal, lá tinha o fator, a variável cultural, coisa que nós não temos muito no Brasil. Se você me perguntar qual que é a riqueza do Brasil, eu vou falar para você, a riqueza do Brasil, além do seu povo, que é um povo maravilhoso, é um povo diverso, né? É um povo de diferentes contribuições, desde orientais, africanos, isso é maravilhoso, é a nossa natureza. Né? Então, defender esse patrimônio natural que a gente tem, os nossos povos indígenas, né? Veja bem, que lugar no mundo, né? Que lugar no mundo, gente. Tem pessoas no nível que está no nível básico ainda de civilização, né? Para a gente entender como que foi o desenvolvimento da humanidade até hoje. Nós temos isso no nosso país. Então nós temos que valorizar muito. Nosso país é um país muito bonito, um país muito rico, e eu acho que é importante esse entendimento das questões ambientais. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado pelas perguntas. As perguntas foram muito pertinentes. Vou agradecer mais uma vez o professor César, que abriu esse espaço. Né? Eu estou à disposição, né? Esse é o meu papel na sociedade, né? É o papel de levar essa visão dessas questões para todos vocês. Agradeço de coração, muito obrigado pela atenção. Tá bom? Nós que agradecemos, professor, nós que agradecemos. Vou pedir licença para vocês agora, tá bom? Ok, obrigado. Fique à vontade. Grande abraço, professor. Tá bom, depois nós conversamos um pouco mais, César. Tá ok. Bom? Um abraço. Tá bom. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos vocês.